Glória a Deus. Amém? Queridos, vamos continuar falando sobre o assunto que é ser humilde. O Renato, na semana passada, iniciou. Nessa semana eu vou continuar. E nessa semana a gente vai falar da humildade. Como ser humilde como servo. E aí a gente vai discorrer alguns textos e aprender um pouquinho mais sobre esse tema maravilhoso. Abra sua Bíblia para mim em Lucas 22. Lucas capítulo 22. O amado médico Lucas, que no filme de Paulo, que nós vamos passar aqui na igreja, onde todos nós estaremos, vai estar lado a lado com Paulo naquela obra linda. Lucas capítulo 22, versículo 26. Vamos começar no 24, da mesma forma, para a gente entender melhor o 26. Está escrito assim, Lucas capítulo 22, versículo 24. Surgiu uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Yeshua lhes disse: os reis da terra são os senhores deles, e os que detêm autoridade sobre eles recebem o título de benfeitor. Mas não será assim com vocês. Ao contrário, que o maior entre vocês se torne como o mais jovem, e o que governa seja igual a quem serve. Pois quem é maior? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Pois quem é maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? É aquele que está reclinado à mesa, não é? Entretanto, eu mesmo estou entre vocês como quem serve. Jesus Cristo ensinando os apóstolos a serem como ele era. Curva a sua cabeça, vamos entregar esse culto na mão do doce Espírito. Espírito Santo de Deus, nós te amamos e acreditamos no agir, no mover que Deus, na pessoa do Senhor, tem sobre nós. Que nosso coração nessa noite consiga, nosso amigo querido, no nome de Jesus, absorver tudo aquilo que Deus tem reservado para nós através das Santas Escrituras e na pregação do Evangelho. Que a tua igreja, nessa noite, nós, os teus filhos, sejamos edificados e abençoados por tudo aquilo que o Senhor tem nos reservado para hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Os discípulos estavam debatendo um assunto sobre a importância entre eles. Acredito que eles falavam dos seus feitos, idade, quem tinha mais barba, quem tinha mais cabelo, quem tinha mundial, quem não tinha. Amém? Eles estavam debatendo ali quem era o mais importante. Talvez os três ali mais próximos diziam, não, é nós aqui. Nós estamos sempre do lado dele. A gente subiu no monte com ele na transfiguração. Todos eles ali nessa questão, falando com o Rei da Glória, como se isso fosse importante. Se pegaram discutindo um assunto totalmente irrelevante, inútil. E Jesus Cristo, quando ouviu aquilo, tratou de corrigi-los, tratou de ensiná-los, e ele fala, sobre os homens do mundo, o sistema deste mundo, como funciona hierarquicamente, como as autoridades tratam, como as pessoas se tratam, e ele fala, conosco não vai ser assim. Pega o padrão do mundo e desmancha. Fala, com nós não é assim. A gente não vai funcionar assim. Rasgou o padrão do mundo e falou, eu vim ensinar um outro padrão. No mundo, eles governam um com o outro, mandam um no outro, oprimem um ao outro. Mas conosco não. O padrão do céu é outro. Ao contrário, Jesus diz, que aquele, que quer ser o maior, aquele que quer ser o melhor,
se torne como o mais jovem, na minha tradução, talvez na sua está o menor. Ele fala assim, olha, você que tem experiência, que por algum motivo está reivindicando honra dos mais novos, está errado, você tem que servi-lo. Está totalmente equivocado. Depois ele fala, e o que governa, seja igual a quem serve. Coloca um líder e um servo no mesmo patamar. Ele coloca o jovem e o velho no mesmo patamar. Jesus passa uma régua e nos ensina que diante de Deus e para cumprir um propósito, somos iguais. A honra vem dele, no momento dele e na hora dele. Quando a gente desfrutar da honra ou dos benefícios que ele nos promete, não vai ter nada a ver em destratar as pessoas. É totalmente diferente. Aí ele fala assim, quem é mais importante? Aquele que está à mesa, né? Ele fala reclinado à mesa, ou quem serve? Quer dizer, o garçom, um servente, ou o importante que recebe o seu serviço, que desfruta da sua servidão. E ele falava da pessoa dele. Falava dele mesmo. Fala, não, olha para mim. Eu mesmo estou entre vocês como quem serve. Jesus, a palavra do Senhor, ela é tão linda e tão poderosa, que se a gente tiver a nossa mente fresquinha, tranquila, longe de tudo, alguns momentos de meditação é o suficiente para uma vida transformada. Casamento transformado, vida profissional transformada. Jesus não precisa de muito para mudar a nossa história. Precisa que a gente sente, escute. Amém? E aí então, assim, eu estava pensando meditando um pouquinho para não palestrar essa palestra de maneira robótica. Comecei a pensar nessa questão da humildade de servo. Uma pessoa de Jesus que na sua originalidade tinha um trono, porque Jesus ele morava no céu antes de vir à terra e já reinava lá. Já habitava em um lugar de honra. Jesus já tinha e vivia nessa condição de honra. Ele era adorado o tempo inteiro pelos anjos. Jesus tinha e tem ainda hoje, porque abandonou para viver como nós, para nos ensinar, mas depois retrocedeu para receber toda a honra e toda a glória. Ele tem autoridade para receber honra, para ter servos, para reivindicar serviços. Mas ele diz que ele não veio para isso. Não veio na condição de Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou e servo se fez. Amém? E como Deus é perfeito em tudo que faz, eu estava pensando, Senhor, aonde nasceu essa questão do orgulho, da soberba, que é o contrário da humildade? Nasceu no céu mesmo. Nasceu no céu isso. Satanás. Satanás foi o primeiro ser a ter esse sentimento. Por ter esse sentimento, ele foi afastado, condenado a viver separado de Deus. Então nós aprendemos que o orgulho nos afasta dele. A soberba nos afasta dele. E essa é uma condição eterna. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Irmão, a soberba não é um defeito. A soberba é uma deficiência. Se não for tratada, vai destruir a sua vida. Vai te destruir. Vai te levar para o inferno. O inferno foi criado para um soberbo. O inferno foi criado para um orgulhoso. O inferno existe por causa disso. É por isso que existe o inferno. E a soberba e o orgulho é o início de todos os outros pecados. O orgulhoso se perde no orgulho e os demais pecados são consequências. A soberba é o primeiro passo em uma escada. Porque começa a se achar melhor do que os outros. E daí por diante, todo o pecado vai acontecer. Porque a soberba é que abre a porta para todos os pecados. Está me entendendo? Diga amém. Então Satanás, ele foi o primeiro soberbo e orgulhoso da história.
E por esse motivo, Deus o condenou. Não dá para ter comunhão com Deus. Não dá para louvar a Deus. Não se pode ter uma vida de oração. Não adianta subir no monte. Não adianta ser bonito. Não adianta ter dom. Irmão, Satanás tinha dom. Satanás era lindo, regente do coro, belo. Mas nada disso adianta se houver soberba em nós. Você pode subir ao monte e ficar lá por 5, 6 horas orando. Você pode ter uma habilidade para tocar qualquer instrumento aqui. Você pode ter habilidade para pregar. Mas se houver soberba, de nada adianta. Nada. A soberba é uma característica maligna. O orgulho é uma característica maligna. A dificuldade de ouvir conselho. A dificuldade de entender. A dificuldade de se submeter. Isso é do inferno. É o destino de todos eles. Amados, quando Jesus vem a esta terra, ele vem corrigir e ensinar que no céu é regido por obediência e humildade. Ele veio do céu para corrigir o que Satanás plantou. Irmãos, Jesus Cristo, ele, no alto da sua glória, da sua beleza, dono de um reino, um único reino, ele se fez homem, eu aqui nessa terra, como eu e você vive, apenas para servir. Então é um contexto de reino que nada tem a ver com reinos deste mundo, governos desse mundo, nações deste mundo. Ser humilde como servo tem uma conotação que nós, como igreja, como filhos de Deus, precisamos aprender de maneira urgente. Por quê? Porque enquanto nós não aprendermos isso, passar por esse processo de cura e de libertação, nós não vamos desfrutar de nada do que Deus tem para nós. Porque Deus não tem nada por soberbo. Deus não tem nada por orgulhoso. Tudo que Deus fez, tudo que Deus prometeu é para o humilde. Tudo. E a conotação de humildade precisa também ser corrigida em nós, porque nós talvez aprendemos com os nossos antepassados, nossos pais, que humildade tem a ver com pobreza. Tem a ver com uma casa feia, um barraco de madeira, roupas maltrapilhos, ausência de vaidade, está todo malafrojado. Isso não é humildade. Humildade tem a ver com caráter. Aparência não transmite humildade. Humildade é serviço. Quando Jesus falou de humildade, ele fala de serviço. Não se reconhece ninguém humilde pelo que se vê. Está com a roupa humilde, um terno humilde, está com um sapato humilde. O coração como está? Jesus nos chamou, nos escolheu para viver uma vida igual, semelhante aos princípios que ele viveu. Quando lembro de uma pregação que nunca saiu da minha mente, ninguém lembra disso aqui, é muito antiga. Aqui na igreja, acho que foi do outro lado ou foi lá no Souza, não lembro. Veio um pastor Adenis aqui. Quem lembra do pastor Adenis? Ninguém lembra, eu sou mais velho dessa igreja depois dos apóstolos. Ele veio lá de Itapecerica da Serra ministrar. Aí ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Falou assim: irmãos, quando você vê um irmão, eu ri muito, eu achei muito engraçado no dia. Mas depois eu testifiquei no meu coração que isso é verdade através de algumas experiências que eu tive com Deus e com pessoas. Ele fala assim: olha, quando você vê um irmão, um crente, já está na caminhada com Cristo há muito tempo, passando por uma luta interminável, não se meta não. Quando você vê um cristão de longa data, tem um conhecimento de palavra, de ensino, de congregação muito amplo, está passando por uma luta interminável, algo que nunca para, que não é mais um deserto, mas já é sua habitação, não se meta não, é Deus tratando com ele. A luta é dele. Eu ri no dia.
Eu era novo na fé e eu falei, cara, esse pastor é doidão, cara. Ele quer que o irmão sofra sozinho. Isso é antibíblico. Mas depois de um tempo, no discipulado, tratando com pessoas, eu aprendi que isso é verdade. Que Deus vai tratar com cada um de nós aqui. Enquanto nós não aprendemos, ninguém pode se meter. Nada vai mudar na nossa vida por intermédio de pessoas, se Deus não quiser mudar. Eu não posso interferir na vida do pastor Wellington se Deus não quiser mudar. Eu posso orar, eu posso fazer coisas, eu posso me intrometer, eu posso impor as mãos, eu posso fazer o impossível dentro das minhas condições. Mas se Deus quiser ensinar algo para ele, a vida dele não vai mudar. Não vai. Deus faz questão de nos ensinar, e as vias de ensino vai de acordo com o meu caráter, com a minha humildade, com a minha soberba. O aperto é de acordo com aquilo que você entende. Enquanto você não entender, vai continuar apertando. Enquanto não aflorar a intimidade e humildade, vai continuar doendo. Deus não tem dó de você. Deus não tem dó de você. Sua vida está na mão dele, você não vai morrer. Você vai sofrer até aprender. Não adianta pedir a morte, você não vai morrer. Deus quer te curar, te libertar. E enquanto você não entrar nesse processo, você vai sofrer. É assim que Ele faz a nossa vida. Então, irmãos, a humildade, ser humilde como um servo, significa a andar com Deus lado a lado, sempre disposto a fazer o que Ele mandou. O que é um servo? Bom, a palavra servo, ela tem uma conotação de escravo, porque vem do Antigo Testamento, vem da Antiguidade. Então, quando a gente fala assim, eu tenho servos em minha casa, quando você estiver lendo a Bíblia e falar, Abraão tinha servos, não sei quem tinha servos, é como se fossem escravos, eram escravos. Essa é a conotação da palavra servo. É alguém que é livre por Cristo. O Paulo disse, mas é escravo do serviço por vontade própria. Eu sou livre, mas eu decidi ser escravo. Jesus quebrou os agrilhões. Não há uma corrente entre mim e Cristo. Ele quebrou essa corrente que me ligava ao pecado. Mas a proximidade é a mesma, porque eu sou livre em Cristo. Eu sigo Jesus não pelas correntes, eu sigo Jesus pelo amor que Ele tem por mim. Então, a conotação de servo está ligada em servir, fazer coisas para abençoar, para somar, para multiplicar. Ser servo está ligado diretamente ao caráter de alguém humilde. Alguém que olha para o ambiente, alguém que olha para uma circunstância e sempre pensa, como posso melhorar isso? O que posso fazer para melhorar esse lugar? Esse é um servo. Servo é aquele que chega num ambiente, ele vê um tapete virado, ele desvira. Ele vê uma louça suja, ele lava. Ele vê alguém parado na rua, ele empurra o carro. É alguém que é inconformado com aquilo que está errado. Eu não posso ver nada errado, porque a minha vida, ela representa serviço. Nós paramos de ser servo quando a gente olha para as coisas fora do lugar, fora de contexto, fora de princípio, e nós não nos incomodamos mais. Está sofrendo, não é comigo. Está precisando de ajuda, não é comigo. Está chorando, não é comigo. Ema. Cada um com seus problemas. Isso não é um sentimento de servo, isso se chama egoísmo. Se o nosso coração não está apontando para as pessoas e para a obra de Deus, nós ainda não aprendemos o que é ser servo. Se o seu coração não arde por essa obra, você não sabe o que é ser servo ainda. Se você vê a obra de Deus sendo feita por outros, mas o seu coração não anseia em participar, você não sabe o que é ser servo. Se você vê alguém trabalhando voluntariamente, todos os contextos da vida, e você não se move para fazer, você não sabe o que é ser servo. Irmãos, ser servo não está ligado, como eu já disse,
a uma vida de humilhação, a uma vida de falta, uma vida de pobreza. Não. Servo sempre tem. Servo sempre tem. E o Senhor Jesus, ele nos fala que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Servo sempre tem. Porque o Senhor do servo é generoso. Serve ao Senhor. Não digo, é que a gente fala assim na rua, até uma hipocrisia. Diante de algumas conversas que nós temos com cristãos ou não cristãos. Eu sou servo de Deus. Servo de Deus. Já disse isso. Está com vergonha de levantar a mão, né? Sou servo de Deus. Nós já usamos essa palavra, irmão. Qual foi a obra que você fez no nome do seu Deus? Qual foi a edificação que você participou da construção ou da edificação, do começo ou do acabamento? Servo é você que não tem no seu currículo nenhum serviço. Que servo é esse? O pastor Renato tem um funcionário, ele é o meu funcionário, tá bom. Esse mês ele produziu o quê? Ele estava na obra X? Não estava. Na obra Y? Não estava. Estava? Nenhuma obra, não produziu nada. Está registrado? Tá. Tem pagamento? Não vai ter pagamento. Por quê? Porque ele não participa daquilo a qual ele diz pertencer. Jesus Cristo, ele amou e ama tanto o reino que quando precisou abrir mão daquilo que Deus deu, ele não pensou duas vezes. Aqui fica a minha coroa. Me dá aí uma pá e uma enxada que eu estou descendo. Aqui fica toda a honra e toda a glória. Eu quero me esvaziar. Irmãos, eu andei pensando em algo. Eu já tenho isso comigo. Me perdoe se você não concorda comigo. Eu lembro de uma vez, de um ensinamento, ensinamento não, na verdade é que Jesus discutindo com os fariseus, ele falou: ai de vós, fariseus hipócritas, que pega um prosélito, seguidor, um aluno, e torna ele 2 vezes mais filho do inferno do que antes. Quem já ouviu isso? Misericórdia, vocês não estão lendo a Bíblia mais não, irmão? A Bíblia diz, Jesus falando com os fariseus, que eles faziam discípulos, ensinavam alunos e deixavam eles 2 vezes pior do que o encontrou. Religião. E eu penso comigo que não existe nada pior, na minha opinião, eu respeito a sua, respeite a minha, por favor, do que um cristão que não quer somar. Ou raça. Irmão, não existe nada pior do que um cristão que não quer fazer parte do rebanho. É desgastante, é estressante, é difícil lidar. Sabe por que muitos líderes sucumbem? Porque tem no rebanho esse tipo de cristão. E se acham melhor que os demais. E acham que a palavra liberada do altar não é para ele. Ele é superior. Bater prego, lavar louça, não é para ele. Lavar banheiro não é para ele. Eu sou uma classe elevada de cristão. Eu sou prêmio. Sou platino. Eu acho que um cristão que não tem comunhão com Deus, está na sua mente cheio de orgulho, de soberba, ele é pior do que o ímpio. Eu penso assim. Eu penso assim. Se você não pensa, eu respeito. Mas eu penso assim. Quem conhece a Deus, mas não permite a transformação, se torna pior do que era. É quem tem o remédio na mão, mas não toma. Quem passa pelo médico, mas não quer ser medicado. É quem conhece a sua patologia, mas nega tê-la. Eu falo isso e hoje eu estava meditando na palavra. O pior ser que existe é Satanás, amém, irmão? Você conhece a Deus? Ele conhece a Deus? Ele é o pior ser que existe. Então não é o conhecer. Satanás conhece a Deus melhor do que eu e melhor do que você. Satanás entoava cânticos a Deus. Satanás, ele nasceu de Deus, não da maneira que nós nascemos, de maneira ainda cientificamente explicável.
Satanás nasceu de Deus mesmo, um anjo de luz. Mas isso não fez dele alguém bom, fez dele alguém mau. Porque o conhecimento de Deus sem humildade nos torna pior do que nós éramos. Por isso você vê tantos cristãos, irmãos, dando tiro no outro, condenando, criticando, apunhalando pelas costas, falando mal. Líderes e ovelhas falando bem do seu rebanho, crucificando outros rebanhos, falando bem da sua igreja, falando mal das outras. Irmão, quem conhece a Deus, mas não se permite ser transformado, é a pior coisa que existe. Se defende através das Escrituras, se esconde atrás delas. A humildade faz... irmão, escuta o que eu vou te falar. O soberbo, quando conhece as Escrituras, mas não decide ser humilde, se torna pior do que era. Por isso que a Bíblia diz, a letra mata. A letra mata. A letra mata o soberbo, arrogante. Mata. Quando Jesus nos ensina sobre humildade, ele não aponta para umas pessoas, ele não escreve coisas, ele aponta para ele. Ele pega os apóstolos, irmãos, e começa a ensinar na prática. Ele junta uma multidão de pessoas e começa a ministrar, e quando fica tarde da noite, a pregação acaba, ele pergunta se, vamos mandar com fome embora esse povo? Não, alguém aí tem, esse camarada aqui tem 2 pães e 3 peixinhos, traz para mim. Ele ensinando os seus discípulos a interagir, a estar no meio do povo, comer com o povo, alimentar o povo. Ele multiplica e fala, vai lá e serve eles. Vai lá e... é o chamado. Vai lá e serve. Dê para cada um deles. É o princípio. Aí depois todo mundo comeu, se fartou, sobrou. Aí Jesus pega os apóstolos e fala, agora recolhe. Pega tudo. Eles podiam pensar, mas isso não tem a ver com o meu chamado. Meu dom é outro, eu sou levita, caramba. Pedro podia dizer, mas o Senhor disse que as chaves do inferno estariam na minha mão. Esse negócio de colher migalha não é comigo. Quando o Senhor me viu na praia, o Senhor não me falou que seria assim. Quando me encontrou debaixo do pé, não disse que seria assim. Jesus fala, vai lá e recolhe tudo. Jesus preparando os seus seguidores ser humildes como ele era humilde. Coloca a igreja para servir os outros. Coloca a igreja para recolher o que sobrou. Irmãos, a gente pensa, a arrogância ainda impera em nós, a insubmissão, a rebelião. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais as pessoas têm que nos honrar. Tem um monte de crente na igreja dando carteirada porque é velho. Como se o tempo de igreja, o tempo de cristianismo, o fizesse digno de honra. Não. Irmãos, a grande verdade é que quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento, mais humilde nos tornamos. Quanto mais tempo você tem de cristão, mais humilde você tem que ser. Porque essa é uma evolução. Isso se chama evolução. Isso se chama transformação. Não quer dizer que você hoje é um líder, você deve viver da honra dos outros. Não. Eu sou líder, mas eu estou disposto a trabalhar como você. Bater prego, lavar banheiro, lavar louça. O que me diferencia de você? Nada. Querido, se a gente não entender o que é humildade, vira e mexe, andaremos perdidos no meio do rebanho, trazendo problema. Porque o soberbo, o arrogante, ele é usado para o diabo, é para trazer problema para o rebanho. Ele não vive o seu problema sozinho. E a insubmissão é um problema que atrapalha o grupo.
atrapalha os demais, contamina. Porque o soberbo não é mudo, o soberbo é falante, é arrogante. O arrogante é falador, contaminador. O que Satanás fez? Quando a sua natureza não poderia mais ser escondida, ele chamou os anjos e contaminou 1/3 deles, trazendo dano, trazendo problema para o céu. Esse é o trabalho do soberbo. Ele vive enredado pelo engano. Não é e não se agrada dos que os outros fazem. A humildade é diferente. O humilde, quando ele entende o que é graça, quando ele começa a compreender a vontade de Deus, ele começa a se tornar melhor. O tempo vai passando, ele vai se tornando mais humilde. Ele vai sendo tratado semana após semana, de tal maneira que ele começa a se parecer com aquilo que Deus quer que ele seja. Ele não foge do trabalho. Ele não sossega em saber que tem pessoas fazendo e ele não. Queridos, a gente aqui, às vezes a gente posta, ó, quem pode vir, quem pode estar e tal. Não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Quem pode estar, quem pode vir, tal horário, tal dia, quem pode ajudar, quem pode doar. Irmãos, você, se eu represento um reino, se eu sou servo de um rei, eu preciso entender qual é a lei que impera nesse reino. Porque senão eu não vou entrar nele. Não vou entrar nele. Se eu, como cristão, como filho de Deus, não olhar para Cristo e aprender com a sua humildade e viver essa humildade, eu não vou entrar onde Cristo disse que eu entraria. Vou entrar. Porque esse reino que Ele me oferece é conquistado com esse princípio. Céu, onde habitaremos um dia. Vou repetir isso. No céu, onde habitaremos um dia, toda a honra e toda a glória vai ser destinada somente para Jesus. Jesus Cristo lá já é e sempre foi o Rei da Glória. O nosso papel lá é desfrutar desse brilho de glória e viver em uma adoração plena. Irmãos, é fácil reconhecer o humilde e o soberbo. Aquele que não é humilde como servo, ele nunca quer ajudar a executar nada, nem em casa, nem no trabalho e nem na igreja. Ele só quer fazer coisas relevantes aos seus olhos. Ele nega trabalhos braçais, trabalhos que geram suor, trabalhos que geram sujeira. Não gosta dessas coisas. Por quê? Porque condiciona esse tipo de trabalho à pequenez de um ser. É ignorância, arrogância, machismo, chame do que quiser. Quando você olha para algo a fazer, digo voluntariamente, digo também como trabalho digno de salário, você tem vergonha e não tem coragem de fazer, você acha que isso é demérito, trabalhar em uma cozinha, limpar um banheiro, lavar uma louça, fazer trabalhos domésticos, ajudar na igreja, passar um pano, varrer. Se você acha isso demérito, você está no grupo dos arrogantes, dos soberbos. Tá. Porque, olhe para Jesus. Pega os discípulos, pega uma bacia, sai lavando um pé por um. Pé a pé lavando. Enxugando também. O Rei da Glória pegou os seus discípulos, começou a servi-los humildemente. Isso se chama humilhação. Já lavou o pé de alguém, irmão? A não ser no encontro de servo? Já brigou com alguém, sentiu raiva, ódio, e
para dar um fim nisso, pegar uma bacia, bater na porta dele e falar, vim resolver uma questão contigo. A pessoa pensar que vai jogar na cara dela, falar, senta aqui, vim lavar os seus pés. Isso resolve qualquer debate. Jesus ensinou isso. Isso é sinal de humildade. Vemos o Rei da Glória fazendo a vontade do Pai de maneira tão simples e humilde que em alguns lugares que ele estava, ele era até contestado. Se esse fosse profeta, ele não estaria com prostitutas, não estaria com cobrador de impostos. Jesus pegou a classe mais discriminada socialmente e fez dele o seu propósito. Jesus veio para os leprosos, para a prostituta, para o cobrador de imposto. Jesus veio para a adúltera, Jesus veio para os desenganados, Jesus veio e falou, eu vou andar com vocês. Eu vou te mostrar como o céu funciona. Então nós vemos que a pessoa de Jesus, para mudar o mundo, ele não pregou apenas, ele viveu. Ele impactou as pessoas não com a sua pregação, mas com a sua vida. Quando ele começa a ensinar os seus seguidores, ele treina os apóstolos justamente aí, treinando os seus servos para ser humilde, treinando a servir, a lavar pés, a pegar migalhas. Por quê? Porque se não começar assim, não sairá do começo. Quando você vê Jesus falando que os apóstolos eram um trono no céu, tudo começou catando migalha. A Bíblia diz que as 12 portas terão os nomes dos 12 apóstolos. Mas tudo começou catando migalhas. O começo tem que ser humilde. O meio tem que ser humilde. E o fim é glória. A humildade não é algo que a gente começa a praticar e tem data para acabar. Humildade é um estilo de vida, é uma característica que tem que estar no nosso coração para sempre. Até para desfrutar de honra, você tem que ser humilde. Porque tem muita gente que não prospera na igreja porque não está preparado para ter coisas. E o soberbo, quando tem coisas, esmaga os demais. Esquece de onde veio. Irmão, Cristo Jesus treinou 12 homens que revolucionou o mundo para serem humildes como servos. Isso não mudou. Não existe uma nova cartilha, uma nova escritura para nós do século 21. É a mesma cartilha, é o mesmo método, porque o reino de Deus não muda os seus princípios. O Deus que você serve ou diz servir, ele não muda. Irmãos, o problema que nós vivemos dentro da igreja é que, ao invés da gente trabalhar junto, ajudando um ao outro como um corpo, que a Bíblia diz que nós somos um corpo, e que todos os membros têm o mesmo valor. Não trabalhar junto perde a eficácia do serviço. Fomos chamados para isso. O trabalho que eu faço vai ser recebido por Deus. Mas se tiver pessoas ao meu lado me ajudando, vai ser melhor feito e terá maior alcance. Isso nos aperfeiçoa. Isso nos une, isso nos transforma, isso nos muda. Só que há um problema dentro de nós que a gente pensa que receber, esperar uma promessa é assistir os demais trabalhar. Quando a nossa vida sofre uma melhora pequena, a gente já pensa que já passou por um ciclo de servidão. Não preciso mais fazer o que eu fazia, já passei por essa fase. Já tive célula, já fiz isso, já tive discípulo, já fiz aquilo. Aponta para os seus feitos como se fosse um trabalho esporádico, freelance do reino. O reino não tem freelance, não tem aposentadoria. Você vai servir até o último dia da sua vida. Vai gozar de descanso no céu. E quando chegar lá, você vai falar assim, valeu a pena. Existem duas situações, irmãos, que a gente precisa entender. Salvação e galardão. Quem entende isso? Diga amém.
Galardão é recompensa. Servos do Senhor receberão galardão no céu. Alguns vão para o céu, outros terão galardão lá. Que são promessas do nosso Deus para aqueles que viveram para lhe servir. Aqueles que viveram para fazer a vontade de Deus. Aqueles que trabalharam todos os dias para divulgar a vontade desse Deus. Irmãos, isso é tão tremendo e é tão maravilhoso. E a gente condiciona o trabalho também de maneira errônea para fora da nossa casa. O trabalho do servo de Deus começa na sua casa. Começa lá com seus filhos, com a sua esposa, ajudando como pode, servindo. Quem lava a louça aqui, diga amém. Tem homem que lava a louça aqui? Passa pano, varre, lava banheiro. Não é demérito não. Não é demérito não, viu? Pingolim não vai cair não, pode fazer, viu? Não vai ser menos homem não, viu? Pegar numa vassoura, pegar num pano de prato, faz menos homem. Não é coisa de mulher. Onde está escrito que isso é coisa de mulher? Quando Deus fez Adão e Eva, não destinou a Eva a fazer isso. Quando a gente não sabe servir em casa, dificilmente a gente vai conseguir servir fora dela. Difícil. Por quê? Porque vai colidir o que você prega, o que você é. Quando a nossa pregação colide com a nossa ação, não há agir de Deus. Não há unção de Deus. Então a gente tem que começar no Evangelho, no nosso lar. Dando uma cama, servindo de igual modo. Quando fazer uma célula, chamar os da sua família primeiro. Sabe, irmãos, eu estava conversando com o Gilmar hoje, estava um primo meu passando por algumas dificuldades, o meu coração se condoeu nessa situação e eu me entristeci muito porque muitas das vezes a gente sai, teoricamente a gente sai fazer a obra, mas a gente se esquece daqueles que estão mais próximos, que é sangue do nosso sangue. Primos, tios, irmãos, parentes. Nossos primos nos vê pregando, nos vê falando de Jesus, mas não vê a gente na casa deles fazendo isso. E aí a gente pensa, olha, é porque eu me dei muito na igreja, esqueci da minha família. Isso é mentira. Você não soube fazer da maneira certa. Tem que envolver a sua família na obra. Convidar toda a sua família, visitar, tomar um café. Começar lá. Falar um primo de infância, fala que tanto tempo que eu não te vejo e a gente se esqueceu dele. Está passando necessidade, está passando por luta, está enfermo, e você está indiferente, por quê? Porque ele é espírita, porque ele é católico, porque ele é macumbeiro e você é crente. E aí você sai para fora fazendo a obra, se esquecendo dessas pessoas que precisam que você vá lá. Se ele receber ou não, o problema é deles, mas vá lá. Vá lá. Não precisa ser servo, é você pegar um ambiente que você foi criado, que você tem uma história totalmente diferente e falar, eu sou uma nova criatura. Pastor, eu devo ir lá pregar, vai lá tomar um café, se a oportunidade aparecer, pregue. Quando tiver um aniversário, chame. Porque senão as pessoas vão ter uma imagem de nós, não de servos, mas de pessoas que se converteram ao cristianismo, se tornaram pior do que éramos, porque é isso que eles pensam de nós. Se tornou cristão, se tornou arrogante. Porque deixou de visitar, deixou de conversar, não tem mais o contato, não segue no Face, não segue em lugar nenhum, se esqueceu do passado. Aí por quê? Porque eu ando muito ocupado fazendo a obra, mas isso também é obra. Isso também é obra. Sabe o que eu tenho visto na igreja? Um discurso enganoso que Satanás tem plantado na mente. Eu não estou fazendo mais nada, eu estou indo na célula, não estou indo no culto, estou cuidando da minha família. Estou cuidando da minha família. Mas o Evangelho te mandou cuidar da sua família desde o dia que você se converteu. Só que você deixou que ela fosse destruída e agora está falando que está cuidando dela. Na verdade, você está fazendo o que nunca fez.
Porque Jesus, Ele mandou a gente cuidar da nossa família faz tempo. Ele cuidou da sua família. Ele cuidou da sua mãe, cuidou dos seus irmãos, os ganhou, os levou para o céu. A sogra de Pedro estava doente. Lá ele foi curar ela. Família é família, até sogra. Jesus foi quebrar até esse paradigma. Foi lá e curou a véia. E aí a gente, irmãos, com um entendimento limitado, pequeno, não entende que a nossa família é o nosso primeiro ministério. Queremos fazer missões, não consegue nem falar de Jesus para o vizinho, quer viajar fazer missões. Vai tomar vergonha na sua cara. Cara de palhaçada. Não fala de missões. Enquanto você não souber o que é humildade, não fala de missões. É uma afronta para o missionário. É uma afronta. Porque o missionário não tem vaidade, não tem família, não tem lar. Ele vive pelo amor de Deus. É o maior exemplo de servo, é um missionário. Que abandona tudo para servir. Vive da oferta, vive do cuidado dos outros. E aí tem muita gente querendo ser líder, querendo ser pastor, querendo ser isso, que aquilo, mas não porque quer ser servo, mas porque quer ser chamado pelo título. Você quer ser chamado de missionário, você não quer ser missionário. Você quer ser chamado de pastor, você não quer ser pastor. Porque Jesus falou, eu sou o bom pastor. E o que eu faço? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O servo, quando vive em condições humildes, ele não liga porque ele sabe que o seu Senhor vai o sustentar. Quando a situação melhora, ele também não muda porque sabe que Deus que deu. O servo, ele se diferencia de todas as outras pessoas, porque ele está sempre vivendo na unção e na graça do Senhor. Hoje eu tenho, não tem problema. Tenho muito, também não tem nenhum problema. Não muda, o dinheiro não me muda, a falta dele não me muda. A circunstância está ruim, não vai me mudar. Está boa, não vai mudar. Por quê? Porque quem é humilde está enraizado em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o dono do ouro e da prata e viveu sem um centavo nessa vida. Dando glórias a Deus sempre. Ele falou para os discípulos, olha, as raposas têm convinhos, pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo passou por isso para mostrar para mim e para você que o céu, que a comunhão, que a humildade é o bem mais precioso que nós temos. É o bem mais precioso que nós temos. A nossa conotação, o nosso entendimento de ser servo tem que mudar. Servo é um ser inquieto. Servo é aquele irmão que quando vai na célula, ele não vai de mão vazia. Uma semana sim, a outra não, ele está levando algo, não precisa pedir. Não precisa pedir nada para ele tem anseio em servir. Se preocupa com a obra de Deus. O servo, ele chega na célula e fala, isso aqui é a obra de Deus. Está tão vazia essa obra. Sabe o que ele faz? Vamos ajudar o líder a evangelizar. Por quê? Porque essa obra, ela é meu e seu serviço. Comissionada por ele, mas meu e seu. Tem um monte de discípulo na igreja, irmão, só espera pelo líder, não faz nada. Faz nada. Ainda chega atrasado. Não leva ninguém, ainda chega atrasado. Querido, se você soubesse como a sua falta de compromisso prejudica a igreja, sua falta de compromisso prejudica a igreja. Uma vez tinha uma célula no João Chamas, levou um convidado, e o convidado foi o primeiro a chegar. Chegou cedo mesmo, assim, chegou fora do comum, uns 20 minutos antes, eu acho. Ele sentou lá um pouquinho, serviu um negócio para ele, fiquei conversando com ele. Mas os discípulos demoraram tanto para chegar que ele disfarçou e foi embora.
Se sentiu sozinho ali. Ficou envergonhado, tímido. Eu acho que não vai vir ninguém. Você é esse discípulo? O visitante olha para você e fala: como você não dá para ser. Se nós somos a forma que forma, como Jesus fez, precisamos mudar urgentemente o nosso conceito de humildade. Ser servo. Servo, ele trabalha. Servo tem como prioridade servir. Irmãos, o servo de Deus não é diferente. Olha, eu tenho que sustentar minha família. Tenho 3 filhos para sustentar, uma casa para cuidar, muitos compromissos. Mas o que mais arde no meu coração é como eu estou servindo a Jesus. Porque tudo depende disso. Tudo depende de como eu estou servindo a Jesus. Tudo depende de como eu estou servindo a Jesus. Porque Jesus pode pôr a mão em cada área da minha vida que Ele quiser e colocará essa mão. Não preciso me preocupar com o que eu tenho ou com o que eu preciso. Jesus falou: olha, os lírios semeia nem colhe, mas Salomão em toda a sua glória não se veste como eles. Olha os passarinhos, não nem colhem, mas nunca lhes falta alimento. Você acha que vai ser diferente com você? O servo está mergulhado na vontade do seu Senhor. Nós temos o privilégio de ter o Senhor. O Senhor. Pai de amor. Pai de misericórdia, um Pai de graça. Nos acompanha a cada segundo do nosso dia. E nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Queridos, o que eu e você precisa é apenas buscar o reino dos céus e a sua justiça. O resto é com o Senhor. É um servo que descansa. É um servo que trabalha. É alguém que olha para Cristo e fala: o Senhor é o modelo que eu vou seguir. Coloque de pé nesse instante, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça nesse instante. A vida que nós levamos nessa terra, ela não pode ser baseada em nenhum ídolo deste mundo. Não tente imitar um artista, um jogador de futebol, nenhuma celebridade. Não permita que os seus valores morais e éticos se percam neste mundo. O Senhor não nos chamou para isso. Não permita que a sua mente esteja envolvida com essas coisas. Não permita que o mundo te contamine. Existe algo importante. É o reino de Deus. É para onde iremos um dia. É para onde iremos e passaremos a eternidade. Então, quando você se dedica a ser servo, está investindo na sua eternidade. Fale com Deus agora.
Está na hora da gente olhar para o lado, amar o nosso irmão e tê-lo em grande estima, e desejar ardentemente servi-lo. Quebrar todo argumento maligno que tem nos afastado, tem nos separado, dividido. O Senhor tem nos chamado para viver em unidade, serviço. Quando a gente estiver ligado nesse princípio, a obra do Senhor vai fluir de maneira poderosa. A unidade, o serviço, é o ensino de Yeshua. E se a gente não tem conseguido viver diante disso, o agir de Deus será derramado em pequenas doses. Desfrutar de algo grande, se isso é o sonho do seu coração, Deus está te chamando para ser humilde como um servo. Gostaria de saber se nessa noite, alguém que nos visita, gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Se alguém que ouviu essa palavra, ainda que não tivesse um cunho totalmente evangelístico, gostaria de entregar sua vida para o Senhor Jesus. Ou se existe alguém também afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de, nessa noite, se reconciliar com o Senhor. Se existe alguém nessa condição, levante a mão assim e fala: pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero ser o seu servo. Eu quero verdadeiramente andar com Jesus, fazer a sua vontade. Existe alguém que gostaria? Faz assim com a sua mão, para que o nosso apóstolo possa orar por você, alinhando essa palavra, ligando ela aqui na terra. Existe alguém? Que o Senhor te dê outras oportunidades em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como nós precisamos